Oi, meu nome é Gabriel Caldeira Vicente e eu vou apresentar o vídeo do relatório final da Bolsa do projeto de configurações avançadas para a redução de ruído, desenvolvimento de modelos numéricos do ruído de hélices, orientado pelo professor Júlio Apolinário Cordioli. Essa é a agenda da apresentação. Então, os eVTOL não tripulados, como drones, eles estão em uma crescente expansão nos últimos tempos. Esses veículos eles têm diversas aplicações em pesquisas acadêmicas, no monitoramento por vídeo, transporte de pequenas cargas, atividades agrícolas, etc. E faz-se importante uma análise de como esses veículos impactam os ambientes em que eles estão inseridos. Os eVTOL eles geram ruído e esse ruído ele pode ser prejudicial ou indesejável. Então, deve-se verificar se eles atendem normas em centros rurais e urbanos. E isso pode influenciar os rumos do mercado. Por isso, faz-se necessário um estudo para identificar e caracterizar as principais fontes de ruído desses veículos. O objetivo dessa pesquisa é realizar análises numéricas com diferentes softwares a fim de obter dados para a predição do ruído de campo distante para hélices de eVTOL. Sabe-se que os fenômenos físicos relacionados à geração de ruído em aeronaves com asas rotativas podem ser divididos em determinísticos, tonais, e não determinísticos. O ruído gerado está relacionado com a velocidade angular das pás da hélice e a frequência de passagem da pá, chamada de BPF. O método de predição de ruído analisado é da teoria da superfície helicoidal. Essa teoria realiza a predição de ruído tonal ou periódico de campo distante. A pressão acústica é obtida em função do tempo pela série de Fourier dos harmônicos da BPF. É feita uma analogia do som gerado na presença de barreiras sólidas. E fontes acústicas elementares são consideradas: monopolo, dipolo e de quadrupolo. Esse modelo ele considera a teoria de asas aerodinâmicas finas, sendo necessário saber a distribuição de sustentação e arrasto. Esses dados são obtidos com o software Keyprop, cujos parâmetros de entrada podem ser obtidos de curvas de coeficiente de sustentação por ângulo de ataque e pela curva polar de arrasto. Esses dados eles são obtidos pelo software Xfoil, pelo método de painéis numa análise 2D, considerando o campo potencial no entorno do aerofólio. Para a aquisição geométrica das hélices físicas disponíveis no LVA, é utilizado um digitalizador óptico 3D da fabricante GOM GmbH, e esse digitalizador gera uma captura numa nuvem de pontos e gera um arquivo STL. Aqui eu apresento as especificações do digitalizador utilizado. Eu chamo a atenção para a distância entre os pontos medidos, que representa a precisão do digitalizador. Essa precisão, ela representa a limitação que o digitalizador vai ter, e ela é muito importante em regiões mais finas, como borda de fuga das hélices. Nas figuras acima, verifica-se o resultado da digitalização 3D da hélice. Pode-se verificar que em regiões mais finas existem imperfeições inerentes ao processo de digitalização da geometria. Para resolver esse problema, é feita a obtenção de seções ao longo do comprimento radial das pás que representam a geometria original da hélice. Feito isso, é realizada a união dos perfis para a reconstrução da hélice através de ferramentas de varredura, em software de CAD. Nessa figura pode-se verificar o resultado da extração de uma das seções da hélice, onde os pontos verdes representam uma seção 2D extraída da hélice original e a curva em azul representa a curva que melhor representa o conjunto de dados. É realizada uma otimização dos parâmetros de suavidade da curva para chegar no melhor resultado possível. Por fim, é realizada a importação dos perfis tratados para o software CAD Blender e é realizada a construção de uma superfície através das seções. Nessa figura tem-se a sobreposição da hélice original com a superfície das seções tratadas e pode-se verificar uma boa consistência entre as duas. Para a validação do modelo, é feita a comparação dos resultados do Keyprop com resultados experimentais da literatura, variando-se a velocidade de rotação em RPM. Os resultados são analisados para a hélice DA4002 e observa-se uma coerência sem desvios superiores a 20%. Por fim, pode-se concluir que as simulações com o Keyprop são confiáveis e que o procedimento para a obtenção da geometria em CAD fornece resultados consistentes. É isso, agradeço pela atenção.